Boa tarde! Você sabia que de 6 a 8% dos infartos podem ocorrer sem uma obstrução coronariana? Isso se chama minoca, e esse é o tema que iremos abordar hoje no Medcast. Eu sou Vinícius Pereira. Eu sou o Aguinaldo. Eu sou o Natanael. E eu sou o Leandro. E hoje nós iremos conversar sobre esse importante tema que está tendo muita prevalência na área de cardiologia. Iniciando um pouquinho sobre minoca, ele preenche uma etiologia de pacientes que vai conseguir ser englobado de acordo com a 4ª definição de infarto agudo do miocárdio pela Sociedade Internacional de Cardiologia, que basicamente aborda que vai ter uma evidência de isquemia tanto por troponina ou por algum outro exame, sem evidência de obstrução coronariana, que seria uma estenose acima de 50%. No caso, a minoca ela pode ter diferentes etiologias e, por causa disso, ela não é exatamente benigna o quanto a maioria das pessoas pensaria com relação a ela. Apesar de não haver obstrução, a mortalidade com relação a 1 ano após o evento pode variar de 2 a 5% dos pacientes, sendo que a incidência de eventos cardiovasculares maiores pode variar de 25% até de 35%, o que é um valor um pouco alto, mas, como você observou nessa variação, depende muito da etiologia que pode causar ela. É importante você reconhecer a minoca porque, em decorrência das diferentes etiologias, existem diferentes maneiras de se tratar. E o tratamento para um infarto do miocárdio com obstrução aterosclerótica pode, muitas das vezes, não ser o mais indicado para essa etiologia. Com relação à epidemiologia, nós temos que mulheres jovens são as mais acometidas. Um estudo da Virgo, por exemplo, colocou que cerca de 1/3 das mulheres jovens que apresentam algum tipo de infarto, elas podem ser atribuídas a essa etiologia. Porém, ainda é algo um pouco subdiagnosticado na parte da cardiologia. Pegando um pouco o gancho, da incidência, o grupo de mulheres geralmente é um grupo bem afetado, como o Vinícius trouxe, e outros dois grupos que têm bastante incidência são os hispânicos e os negros. Agora, pensando mais no funcionamento dessa entidade, uma etiologia possível é a miocardite. A miocardite muitas vezes é causada, por exemplo, por um vírus, daí causa inflamação ali do músculo do miocárdio, e isso pode gerar essa mioca. Uma outra etiologia possível é um espasmo da artéria coronária. Então, ela não vai estar ocluída, não vai estar estenosada mais de 50%, como o Vinícius falou, mas ela vai fazer um vasoespasmo. Na medida que ela fizer esse vasoespasmo, você pode ter esse infarto sem a oclusão. Uma outra coisa que pode estar relacionada a isso, pode ser uma etiologia, é a cardiopatia de Takotsubo. Essa cardiopatia tem origem em um estresse emocional muito grande. Esse estresse emocional libera muitos mediadores inflamatórios que podem fazer com que ocorra essa restrição do fluxo no coração, causando essa isquemia e esse infarto sem obstrução, que entra na mesma classificação de mioca. Uma outra coisa que pode acontecer é a dissecção coronariana espontânea. Como assim? O que é uma dissecção coronariana? As artérias, e a coronária é uma artéria, tem algumas camadas. Então imagine uma tubulação, só que tem várias camadas nessa tubulação. E se você pega, por exemplo, a camada mais interna e ela se descola da camada que ela tem a base, você fez uma dissecção. Então você meio que abriu mais um tubo, só que esse tubo na verdade não é um tubo, ele é um lugar que vai dar, é um ósteo que vai dar para um fundo, é um ósteo falso para aquele fluxo sanguíneo. Então ele vai inviabilizar o fluxo sanguíneo da maneira como ele deveria ser. Fazendo isso, você consegue de novo fazer uma isquemia cardíaca, ou seja, você consegue fazer um infarto, sem ter aquela estenose que o Vinícius comentou. Uma outra coisa que pode acontecer é uma trombose ou uma embolia. Geralmente, como que acontece? Você tem uma placa de ateroma
essa placa pode fazer uma erosão e descolar a placa, ou a placa não faz erosão, mas pelo processo inflamatório ela se descola da onde ela estava alojada, e a partir daí ela continua o trajeto da corrente sanguínea da coronária até que chegue em um ponto que ela não consegue passar. Por quê? Porque usando a analogia da tubulação, essa tubulação vai afunilando e chega um ponto que esse trombo, esse êmbolo não consegue passar. Não conseguindo passar, ele oclui ali. Então, dali para frente, não vai chegar o sangue que deveria chegar, sendo assim entra em isquemia. E de novo, cai naquela classificação que o nosso colega Vinícius trouxe inicialmente, de causar um infarto, mesmo sem ter essa estenose de 50% ou mais. Então, vamos para os exames diagnósticos da minoca. Basicamente, nós não conseguimos fazer o diagnóstico somente de forma clínica, porque necessitamos fazer exames complementares para excluir outras causas. Para chegar nessa conclusão, temos que ter um quadro clínico sugestivo, no caso, um paciente anginoso. Temos que ter uma obstrução por no máximo 50% da área de alguma das artérias, dado esse vindo de algum exame de imagem, e também temos que excluir outras causas não isquêmicas, por exemplo, inflamações que o Agnaldo falou agora há pouco. E quais são esses exames? Os principais que podemos usar, dois normalmente são feitos, por exemplo, em unidades de pronto atendimento ou UPAs, que são o ECG, a eletrocardiografia, e o seriamento das enzimas cardíacas, principalmente troponina, que vai demonstrar justamente a curva de sua alteração. A eletro é um bom indicador, mas ele não define, porque o paciente já pode ter uma alteração prévia, e por isso, mesmo tendo esses dois dados, é muito interessante. E para um terceiro exame seria, ou por exemplo, a ecocardiografia, que normalmente é feita em hospitais, que vai justamente mostrar para a gente a dinâmica cardíaca, a dinâmica das paredes e do coração e do sangue dentro do coração, justamente para excluir causas anatômicas, ou seja, alterações na sístole e diástole que poderiam estar causando uma angina no paciente, porém não se enquadram como uma isquemia. Dois outros exames que normalmente se usam, que são principais para a definição da minoca, seriam a coronariografia e a ressonância magnética cardíaca. Essa última, a principal, o padrão ouro. A coronariografia é usada um catéter que vai até as coronárias do coração, obviamente, e injeta na região um radiofármaco. E através da radiação desse radiofármaco podemos ver a presença ou não de uma estenose. Se houver uma estenose, de preferência, obviamente, maior de 50% do calibre daquela artéria, podemos indicar então um IAM por uma alteração aterosclerótica. Porém, se não houver essa alteração, podemos descartar e seguir no fluxograma de diagnóstico da minoca. A ressonância magnética cardíaca, que é o padrão ouro, ela também usa um composto radiológico, no caso o gadolínio, e ele vai ser usado da seguinte forma: ele vai se difundir pelo coração. Porém, ele vai se difundir de maior intensidade na região necrosada, ou seja, isquemiada. Então, esse exame serve justamente para mostrar as áreas do coração que estão sofrendo a lesão isquêmica. E por isso, mesmo que não haja uma estenose, podemos ver áreas isquemiadas no coração e aí sim bater o martelo que é uma minoca. Quanto ao manejo ou tratamento dessa condição, vale lembrar que, tendo em vista o fato de ser recente essa classificação do infarto agudo do miocárdio, a dificuldade de sua identificação, o fato de existir diferentes etiologias, causas que podem levar a esse infarto, o tratamento se torna mais complexo, muito mais específico, e por isso também leva mais tempo para que pesquisas possam ser realizadas sobre o assunto. Então, tendo em vista que atualmente não existem pesquisas definindo o tratamento como um todo dessa condição, o tratamento é definido hoje por base no consenso dos especialistas.
ou seja, pessoas que trabalham com este caso no seu dia a dia, entendem as dificuldades e consequências de cada uma dessas etiologias e observam melhoras a partir da prática clínica, estudos que trabalham com outras condições relacionadas que demonstraram melhora para as condições do paciente nesse tratamento. Tendo em vista que não existe hoje alguma intervenção que limite o tamanho deste infarto causado pela minoca, o infarto agudo sem obstrução, hoje os tratamentos eles são específicos a partir dos sintomas e o seu alívio para o paciente. Então, por exemplo, de forma geral, a aspirina em baixa dose ela é vista como um dos tratamentos a longo prazo que contribui para prevenção secundária de desenvolvimento de outras complicações para esse paciente. Da mesma forma, o tratamento com terapias duplas antiplaquetárias ainda está sendo observado como um dos medicamentos que podem contribuir para diminuir o risco cardiovascular para maiores eventos para o paciente. Da mesma forma, terapia com estatinas, principalmente nos casos ateroscleróticos, demonstra uma redução de morbidades, doenças que possam surgir como consequência a este fator aterosclerótico, assim como mortalidade, justamente pelo caso do infarto agudo do miocárdio a partir dessa condição do paciente. A gente tem também IECA e BRA, inibidor de enzima de conversão de angiotensina e bloqueador de receptor de angiotensina, que também contribuem e têm mostrado em alguns dos poucos estudos realizados até então, melhora nos sintomas dos pacientes que passaram por esse quadro da minoca. Enquanto isso, os beta-bloqueadores ainda se demonstram de certa forma inconsistentes. Alguns estudos identificam um benefício claro para a sobrevida do paciente, enquanto outros ainda demonstram uma limitação, principalmente no caso de monoterapia com esses beta-bloqueadores. Pacientes com um quadro de minoca, por exemplo, com ruptura de placa, encontram benefício, principalmente no tratamento com a terapia dupla antiplaquetária, inicial para a fase aguda, e depois uma terapia monoterápica com estatinas de alta intensidade. Para pacientes que têm um quadro de minoca desenvolvido a partir do vasoespasmo, pode ser ele epicárdico ou microvascular, ele vai contribuir para esse tratamento dele com bloqueadores dos canais de cálcio associados a alguns dos outros medicamentos citados até aqui, como, por exemplo, medicamentos de antagonista de cálcio, entre outros. No caso do paciente com disfunção microvascular, que levou a esse efeito isquêmico do tecido cardiovascular, os nitratos se demonstram menos eficazes, enquanto os bloqueadores do canal de cálcio também são positivos para esse tratamento. Para pacientes, por exemplo, com trombose, embolia coronária, o tratamento ele deve ser feito com terapia antitrombótica, principalmente nos casos em que essa condição surgiu por uma doença prévia, como a púrpura trombocitopênica trombótica e a trombocitopenia induzida pela heparina. O tratamento deve ser feito específico a partir de protocolos que já existem para essas outras doenças que levaram ao infarto agudo de minoca. É importante também dizer que tratamentos não medicamentosos, até então não têm sido estudados de forma aprofundada, mas algumas mudanças em hábitos de vida, em alimentação, que já são reconhecidos dentro de pesquisas para outras condições cardiovasculares, são vistos como benéficos para a qualidade de vida, sobrevida, redução de mortalidade, morbidade e também redução de maiores eventos cardiovasculares para os pacientes, como exercícios físicos estruturados, uma melhora na alimentação dos pacientes, evitar certos alimentos que possam contribuir com o aumento de placas escleróticas, por exemplo, e dessa forma melhorando a qualidade de vida do paciente e contribuindo para evitar maiores complicações. Como dito até aqui, minoca é uma condição que tem variadas etiologias, existe uma complexidade no seu diagnóstico e principalmente no seu tratamento. E por isso é relevante que mais pesquisas sejam realizadas no assunto, que mais pessoas possam conhecer essa informação para que ela seja mais reconhecida e que possamos contribuir para a qualidade de vida dos pacientes, evitando que essas condições aconteçam e para aqueles em que aconteceu, evitando pioras, complicações e outros problemas que podem surgir com decorrência deste quadro. Até o próximo Medicast. Muito obrigado. Tchau, tchau.